confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora aqui na RB e também com transmissão na tela da Band News TV. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes e vamos juntos até as 11h30 da manhã com as principais informações da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo, mas sempre com o olhar voltado para o que também é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, hoje dia 22 de agosto de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, convido você a partir de agora a também participar conosco pelo nosso canal do WhatsApp, o nosso número liberado 19971021493, 971021493. Você acompanha o Manhã Bandeirantes em FM 85.7, também nos ouve pelos aplicativos digitais como o Band Play, o aplicativo em que com um toque na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, você tem à disposição todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com, um giro das principais informações do dia com o ícone ao vivo. Clicou, achou a RB. Muito obrigado a você que também está conosco pela nossa transmissão do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar e receber em tempo real a nossa programação. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Nesta quinta-feira, o Manhã Bandeirantes segue com a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Hortolândia. Conosco aqui já nos estúdios da RB, Dr. Jorge, candidato à prefeitura pelo PL, o Partido Liberal. E em instantes a gente vai ouvir as propostas, as principais ideias, a formação do time para a disputa dessa eleição de 2024 que acontece em primeiro turno, no dia 6 de outubro. Lembrando que em Hortolândia, cidade que tem menos de 200 mil eleitores, apenas um turno para a escolha dos novos vereadores, do novo vice-prefeito e do novo prefeito ou nova prefeita que vai governar pelos próximos 4 anos. 10 horas e 3 minutos, vamos começar girando as informações desta quinta-feira, como, por exemplo, as condições do tempo. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 25 graus em Campinas, em uma quinta-feira que já amanheceu quente. A mínima hoje na casa dos 17 graus. A região metropolitana vai seguir com tempo seco, quente, estável, sem previsão de chuva até amanhã. Somente na sexta-feira, o tempo aí sim muda drasticamente no final da tarde, começo da noite. E no sábado, a aproximação e passagem de uma frente fria muda drasticamente a condição do tempo na RMC. Chuvas que não devem ser volumosas, mas uma queda expressiva nas temperaturas com previsão de 10 graus a menos desse tempo que a gente está vivendo em pleno inverno brasileiro. Para você que nos dá carona pelas estradas que cortam a nossa região, atenção, motorista que passa pela rodovia dos Bandeirantes. A pista sentido capital, no trecho que passa por Campinas, apresenta lentidão de 4 quilômetros entre o KM 85 e o 81, reflexo de um congestionamento na região da entrada de Campinas e também na própria marginal que trava até aqui as condições para quem segue sentido capital. Ainda na Bandeirantes,
Mais à frente, seguindo o sentido capital, o motorista também vai enfrentar 4 quilômetros de lentidão entre os km 53 e 49 no trecho que passa por Jundiaí. E na chegada à capital, o trânsito já tradicional pelo reflexo do congestionamento nas marginais. Melhor opção é a rodovia Anhanguera, na pista sentido capital, apenas 2 quilômetros de lentidão, menor, portanto, no trecho de Jundiaí. E mesmo na chegada a São Paulo, o congestionamento também está menor pela rodovia Anhanguera. Para quem segue sentido interior, boas condições tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, não há registro de lentidão. Santos Dumont, ASP 340, Campinas Mogi, Campinas Montemor 101 até aqui, não apresentando dificuldades, trânsito considerado normal. No corredor Dom Pedro, manhã de hoje, com fluxo de veículos para o motorista entre os quilômetros 141 e 138. Quem segue na pista sul sentido Jacareí enfrenta a lentidão próximo ali à região do Ceasa e segue com já uma fila que vai se estendendo a pelo menos 1 hora. Na rodovia Zeferino Vaz, motorista que chega a Campinas, acessando o trevo de Barão Geraldo, saindo de Paulínia, enfrenta a lentidão, trânsito considerado também normal para esse horário, mas que exige a paciência de quem está no volante. Às 10 horas e 6 minutos, Manhã Bandeirantes traz atualização de um caso que nós contamos ontem para você que nos acompanha em FM 85.7. A morte de um professor na porta de uma escola estadual na cidade de Sumaré. Ele chegava para trabalhar quando foi abordado por 2 criminosos que estavam em uma moto. Um deles adolescente, 17 anos. O outro maior de idade. O maior era quem estava pilotando a moto. O adolescente é quem estava na garupa. Eles, cerca de 3 horas depois do crime, foram localizados pelo BAEP. No primeiro momento já havia uma busca pela cidade, com foco principal numa denúncia de que a morte poderia estar ligada a alguma desavença na própria escola. Hipótese nesse momento descartada. A polícia investiga o caso como uma tentativa de latrocínio. O professor estaria, naquele primeiro momento, a caminho do trabalho, quando foi abordado num ponto anterior, onde as câmeras de monitoramento não mostram, pelos mesmos 2 assaltantes. Depois, eles surpreendem e tiram a vida de Michel Herdeiro do Nascimento, de 51 anos. Pai de família que deixa filhos, que deixa esposa e que terá o sepultamento no começo da tarde de hoje na cidade de Campinas. Vamos conversar com o repórter Everton Ramos, que vai trazer os detalhes e conversar com a equipe do BAEP da Polícia Militar sobre como foi a busca, a apreensão do adolescente, a prisão do maior de idade e a sequência das investigações por parte da Polícia Civil. O professor chegava na escola pela manhã. Ele era seguido por 2 homens em uma outra moto, até que o garupa saca uma arma e atira 2 vezes. Os criminosos dão meia volta e fogem sem levar nada. Os tiros atingiram as costas de Michel Herdeiro do Nascimento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Horas após o crime, denúncias levaram os agentes do BAEP à casa de um adolescente de 17 anos. Os policiais localizaram o menor no primeiro endereço, o menor de idade. Com ele estava uma moto produto de roubo na data de ontem. E ele nos indicou o condutor da moto que efetuou o homicídio hoje, né? E o local onde ele mora. Então as equipes de BAEP foram até lá, identificaram esse condutor dessa moto e com ele estava a arma usada no crime. O comparsa de 23 anos foi preso. Com os 2, a polícia apreendeu 3 motos roubadas, uma delas usada no crime e ainda um revólver calibre 38. Uma das hipóteses que vai ser investigada é se a abordagem tinha acontecido em um outro local e o professor teria negado entregar a moto e por isso foi alvejado. O próprio menor já falou que não tem motivação nesse sentido, era apenas um assalto que, numa possível reação da vítima, ele se precipitou e efetuou os disparos. O adolescente já tinha passagens pela polícia e tinha sido liberado da Fundação Casa recentemente. Na escola estadual Adi Jorge Maluf, no Jardim Santa Clara, em Sumaré, onde o crime aconteceu, as aulas foram suspensas e só retornam na sexta-feira. Em uma postagem nas redes sociais, a escola lamentou o ocorrido e destacou que Michel era um trabalhador dedicado, um educador que se empenhava todos os dias para formar cidadãos e transformar vidas. Muito parecido ao que disse esse colega de trabalho do professor de 51 anos, que preferiu não se identificar. Michel era uma pessoa super bacana, simpatia,
muito acolhedor, enfim, um ótimo professor. E, no entanto, ocorreu isso com ele. Nós estamos tristes, a comunidade está triste, não temos aula hoje. Ironicamente, Michel foi morto ao lado de uma arte no muro da escola, com uma frase de Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. No outro muro, com o nome do colégio, Paz. Além de ser professor, ele também fazia parte de um clube de motociclistas. Michel deixa esposa e 2 filhos. O corpo de Michel Herdeiro do Nascimento está, neste momento, em uma cerimônia de despedida no crematório Complexo Memorial Hortolândia. Começou às 7h30 da manhã. Essa despedida vai até às 13h10 da tarde, quando o corpo do professor de História segue para Campinas. O sepultamento está marcado para as 4 horas no Cemitério da Saudade, aqui na cidade de Campinas. A nossa programação com o Manhã Bandeirantes faz nesse momento um rápido intervalo e na volta, dentro do projeto Band Eleições, nós vamos seguir com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia, recebendo hoje o candidato Dr. Jorge, do Partido Liberal UPL. Continue conosco, em 2 minutos e meio a gente volta para falar das eleições municipais. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Argentina colocou em quarentena um navio que saiu do Brasil depois que um dos tripulantes apresentou sintomas compatíveis com Mpox, conhecida anteriormente como varíola dos macacos. O Ministério da Saúde argentino informou que a embarcação, com bandeira da Libéria, saiu do litoral paulista e o tripulante em questão, de nacionalidade hindu, apresenta lesões cutâneas de forma predominante no tronco e no rosto e foi isolado do restante da tripulação. Foi ativado o protocolo de emergência em saúde pública de importância internacional, solicitado controle sanitário a bordo para toda a tripulação e serão colhidas amostras das lesões conforme indicação da vigilância epidemiológica. O navio, que tem como destino o porto de São Lourenço, em Santa Fé, vai permanecer no ancoradouro. Apenas equipes sanitárias estão autorizadas a embarcar e ninguém poderá deixar a embarcação. Até o momento, a Argentina não registrou nenhum caso da nova variante de Mpox identificada em países africanos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabia que pode ajudar a transformar a vida de uma pessoa com deficiência visual? O Instituto Admax está à procura de famílias socializadoras para o treinamento de futuros cães-guias. Acolher um cãozinho em sua casa durante a fase de socialização é uma experiência única e gratificante. Você vai ajudar no desenvolvimento de um filhote e ainda contribuir com a inclusão social. Faça parte dessa transformação social. Visite institutoadmax.org.br e saiba mais. Instituto Admax. Juntos podemos fazer a diferença. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso projeto Band Eleições dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nessa transmissão simultânea entre Rádio Bandeirantes Campinas, portal bandmulti.com e a tela da Band Mais TV. Nós, nesta semana, estamos conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Hortolândia. E hoje, nosso convidado presente aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é o candidato Dr. Jorge, do Partido Liberal UPL. Candidato, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por atender o nosso convite para conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia a todos os telespectadores.
e ouvintes do Sistema Bandeirantes de Comunicação, em especial os da minha amada Hortolândia. Candidato, essa é a sua 4ª disputa para a Prefeitura de Hortolândia. O senhor teve a melhor votação em 2012, pouco mais de 28 mil votos. Depois, pouco mais de 15 mil. Depois, quase 18 mil votos em 2020. O que o senhor acredita que tem de diferente nessa eleição de 2024 e o que o senhor aprendeu nesse processo das eleições anteriores? É simples, Heitor. O ex-prefeito Ângelo Perugini hoje descansa. Não é? Quando eu disputei com uma pessoa que era apoiado por ele, eu tive quase 30 mil votos. Depois contra ele, e agora são pessoas que não estão defendendo o legado dele como deveria. Eu acho que a Bíblia diz que para tudo tem seu tempo, e esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo de sangue novo, de ideia nova, né, e de priorizar coisas que até agora não foram priorizadas. No seu entendimento, uma vez eleito, quais devem ser essas coisas priorizadas numa nova gestão? Olha, quando você é prefeito, você tem que trabalhar para todos, distintamente, né? Para todos. Inclusive, ser bom gestor, ser honesto, não é obrigação, né? Ser eficiente. A questão agora principal é caráter, princípios e se fazer o que o povo hortolandense quer. Né? Por exemplo, ao invés de se construir uma prefeitura, se você vai na rua, o povo vai ter preferido que primeiro se construa um hospital. Né? Questão de prioridades. Né? A saúde, nós temos muitos projetos para a saúde, o novo hospital de 180 leitos, o Hospital Mário Covas se transformar num hospital infantil, com maternidade, com pronto-socorro infantil e uma ala para crianças especiais. Né? O poupa-tempo da saúde, não é inventar a roda, é fazer já o que já existe, dar certo no município da cidade. Olha lá no Google, poupa-tempo da saúde de Santo André. O diretor lá é meu amigo, o doutor Bruno, não é? Lá, poxa vida, com uma semana as consultas de especialidade de urgência são atendidas, com um mês a média, sai de lá já com os exames marcados e já com a data do retorno. Ou seja, pegar o que já deu certo e implementar. Além de fortalecer as UPAs, farmácias 24 horas. Poxa vida, Heitor, eu sou médico na cidade de Hortolândia há 30 anos. Eu sou médico de bairro, do Jardim Amanda, nesses 30 anos. Eu ouço dezenas de pessoas por dia nas suas lamúrias, que eu sou um pouco médico, um pouco psicólogo, né? Você ouve de tudo, né? E eu sei exatamente, na questão da saúde, o que a população precisa e almeja. Questão da segurança, por exemplo. Pouco investimento, menos de 30 milhões do nosso orçamento é investido em segurança. Né? Como você diz aí, o professor morreu na beira da escola. O que adianta você ter um montão de coisa e não ter paz, não ter a segurança que a cidade precisa? E hoje eu pergunto aos hortolandenses, algum hortolandense se sente seguro? Né? Os comerciantes com problemas, os bairros com problemas, todo mundo com problema. É lógico, né? Permitiu-se um crescimento populacional, depois nós podemos falar disso, e os serviços não acompanham o crescimento. Nós temos em torno de 120 guardas municipais há dezenas de anos. Hoje devemos pelo menos estar com uns 250 guardas municipais, né? Além de trabalhar em conjunto com as outras forças policiais. Quer dizer, há muito a ser feito, certo? E esse sangue novo, ideia nova, essa vontade de mudança, de priorizar o que é do povo, cuidar do povo com aquele carinho que ele merece, né? Está aqui, né, na candidatura do Dr. Jorge. Por sinal, a única conservadora, as outras principais candidaturas com aquele viés mais à esquerda. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo PL, que tem como vice nessa disputa em 2024 o nome de Eduardo Ricato, do PRTB. Curiosamente, candidato, ele foi seu concorrente em 2020, ele era vice na chapa de Ceará. Como é que foi a articulação para que ele fizesse parte da sua composição e a escolha de Eduardo Ricato, como que o senhor pretende trabalhar com ele uma vez eleito sendo seu vice? É um empreendedor, empresário da cidade de Hortolândia, nunca ocupou nenhum cargo público, mas é um jovem com muita força, com muita vontade de trabalhar. E qual foi a escolha? A questão de valores e princípios, né, que se parecem com os meus. Não é? O Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade. Tá certo? Então, nós não podíamos desunir, tínhamos que manter os conservadores unidos. Não é? Então, a escolha dele era o único pré-candidato a prefeito conservador, se uniu, a união dos conservadores, a união da chamada direita, para garantir aí a vitória. Agora, uma das grandes lideranças hoje da direita no Brasil é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está em um partido de um concorrente do senhor. O senhor acredita que em algum momento Tarcísio possa apoiar a sua candidatura ou, uma vez eleito, o diálogo com o governador de São Paulo pode ser bom?
maravilhoso. O Tarcísio já apoia a minha candidatura. Ora, o Tarcísio não defende o bolsonarismo, ele mesmo declara, eu sou bolsonarista. O Tarcísio já é conservador. O Tarcísio é questão de tempo para vir para o PL. Né? E com certeza ele não defende valores e princípios defendidos pela esquerda. Né? Vários candidatos e os principais candidatos sempre apoiaram candidaturas a presidente, a deputados, de elementos da esquerda. Agora querem enganar um pouco o povo como se fosse uma melancia assim, entendeu? Mas o povo não é besta, não. O povo sabe que é conservador, quem não é, sabe quem defende princípios e valores, não é? E quais princípios e valores cada um defende, entendeu? Não é a pessoa em si. Estou falando da ideologia do grupo que eles participam, tá certo? Que vai contrário às minhas. Por sinal, sabe o que é se sentir no lugar certo e na hora certa? Né? No PL, que é um partido que não é perfeito, como qualquer partido, nem todas as pessoas são perfeitas, como qualquer pessoa, perfeito é só um, né, que viveu nessa terra, tá certo? Mas é um partido que as bandeiras que eu defendo estão ali, certo? Então, é defender, né, a questão dos princípios e valores cristãos, defender a família, defender a pátria, defender a vida, desde a sua concepção, defender as liberdades, né? Então, olha, sabe que, em primeiro lugar, eu sou médico, né? Faço política de coração, não por necessidade, por missão, como para servir, não para ser servido, para abençoar, não para ser abençoado. Eu me sinto que eu estou na hora certa, no lugar certo, tá certo? Para garantir a vitória das pessoas que têm um sentimento mais conservador, que são a grande maioria da cidade de Hortolândia. Candidato, o senhor falou um pouco sobre suas propostas para a saúde. Gostaria que o senhor falasse também sobre mobilidade urbana. Quais são as prioridades no município, tanto para quem utiliza o transporte particular, quanto para quem usa o transporte público? Hortolândia é a menor cidade da região metropolitana de Campinas em termos de metros quadrados. São 62 quilômetros quadrados. E a falta de planejamento, só posso atribuir a isso, a falta de planejamento fez com que Hortolândia se tornasse quase que um formigueiro. Nós somos 3.800 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que Campinas é 1.400, enquanto que Paulínia e Indatuba são 800 quilômetros por quilômetro quadrado. Ou seja, eles permitiram o crescimento populacional, porque quem assina é a caneta do Poder Executivo, autorizando verdadeiras cidades verticais, loteamento para tudo quanto é lado, e os serviços públicos, todos, e também inclusive de mobilidade urbana, não acompanharam o crescimento populacional. Você me entende? Então, lógico que a cidade está sofrendo. É um formigueiro, 3.800 pessoas por quilômetro quadrado. Campinas tem 1.400. Fizeram algumas avenidas? Fizeram. O governo do estado fez a maioria? Fez. O corredor metropolitano do governo do estado. Né? Mas muito aquém do que se precisa e o que foi permitido em termos de crescimento populacional. Minha esposa demorava 10 minutos para levar minhas filhas na escola e voltar. Hoje demora 40, 50. E quando todos os prédios e loteamentos da cidade vieram os moradores, meu medo é que o transporte público, o transporte viário, ir e vir, vire um caos. Você me entende? Então, se estacionou tudo, né? E a cidade de 2004 para cá triplicou a população. 2004 era 80 mil habitantes, e a população hoje é 240 mil, certo? E os serviços públicos basicamente continuam no mesmo padrão. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo PL. Para a gente falar de outro assunto importante, que nós estamos também tratando nesta semana, a segurança pública, o senhor falou a respeito da preocupação da população. Qual o papel da Guarda Municipal na sua gestão no auxílio às forças estaduais, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, candidato? Dobrar o efetivo da Guarda Municipal, fortalecer a muralha digital, usar a tecnologia em prol da segurança, investir mais na segurança. Não se pode, no orçamento deste ano de 1.600 e tantos, 1 bilhão e 600 e tantos milhões, investir só, né, cerca de 30 milhões em segurança. Não existe isso. O investimento em segurança na cidade está muito aquém do que a cidade precisa e por isso a população sofre com a insegurança, sofre ali com os marginais tomando conta da cidade. É a ausência do poder público, é o fortalecimento da Guarda Municipal, não só dobrando o efetivo, mas também viaturas, armamentos, né, que eles hoje têm condição de fazer, certo? Em parceria com todo um sistema. Inclusive eu estive semana passada com o Derrite, com o secretário de Segurança de São Paulo, que já fez um vídeo de apoio à nossa candidatura. É o secretário de Segurança de São Paulo. E com certeza, junto com o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, e mais fazendo a nossa parte, nós vamos transformar a insegurança da cidade de Hortolândia em segurança. Porque o que adianta a gente viver sem paz?
com a preocupação que o filho sai e não volta, com a preocupação do professor aí ser baleado na frente da escola, um esses dias foi baleado na frente da delegacia, outro, sabe, só vê tragédia. A gente tem medo, às vezes, de andar em Hortolândia, tem medo de circular nos locais públicos de lazer, porque se faz uma pracinha, depois se abandona. Não tem ali o lugar municipal, não tem ali a Câmara. De noite, por exemplo, um espaço público que eu fui ver esses dias, dá até dó, ali perto da Pronto Estaiada, que tinha uma bocha, banheiros públicos, foi tomado por moradores de rua, tomado por dependentes químicos, né? E a própria população não consegue abandonar tudo quebrado, utilizar seus espaços públicos por falta de segurança. Segurança é primordial para a paz, para a qualidade de vida de um povo, e temos que investir muito mais em segurança. 30 milhões, como está no orçamento, um orçamento de 1 bilhão e 620 milhões deste ano, é irrisório. A população merece mais segurança, merece mais investimento em segurança, e está muito baixo o investimento na segurança em Hortolândia. Candidato, nós temos ainda um último minuto. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais nesse espaço aqui dentro do Band Eleições para quem nos acompanha neste momento. Eu sou o Dr. George, médico, gestor, cristão, minha esposa dentista, né, 3 filhas. Eu gostaria de cuidar de todas as famílias de Hortolândia como eu cuido da minha família. Hortolândia, os cidadãos precisam de cuidado. E este ano é ano de mudança, né, de priorizar serviços públicos. Não é possível 33 dentistas para uma cidade, né, de 240 mil habitantes, um dermatologista, um mastologista, 2 urologistas, sabe? A cidade de Hortolândia merece muito mais cuidado. E nós cuidaremos do povo de Hortolândia, investindo, né, na saúde pesado, para revolucionar a saúde, na segurança, na educação, na capacidade e a oportunidade da formação de mão de obra dos nossos cidadãos e muita coisa mais. Gente, está tudo na cabeça. O que a gente precisa? Oportunidade. E esse ano é ano de mudança, oportunidade ao Dr. George para mostrar a que ele veio vontade de trabalhar, ok? Sangue novo, ideia nova e vontade de priorizar o povo e cuidar do povo com o carinho que ele merece. Nós conversamos com o Dr. George, candidato à Prefeitura da cidade de Hortolândia pelo PL. Muito obrigado, candidato, pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E o nosso projeto Band Eleições segue sempre trazendo um pouco da política local e a expectativa para as eleições municipais com a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue com a gente, porque na Band você sabe que está sempre muito bem informado. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O consumo de mariscos, ostras e mexilhões é liberado em alguns municípios de São Paulo. O comércio desses moluscos foi suspenso após a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo coletar amostras de água contaminada por biotoxinas provenientes de microalgas acima do valor permitido. A retirada dos moluscos continua suspensa nos seguintes locais: Toque-Toque, em São Sebastião, Ubatuba, Cocanha, em Caraguatetuba e em Mandira, na Cananéia.
A gerente do Plano Estadual de Monitoramento dos Moluscos Bivalentes, Ieda Blanco, pediu a colaboração dos produtores de fazendas marinhas para que a rotina de análise seja mantida e os moluscos contaminados não cheguem ao consumidor. As coletas continuarão em todas as áreas de cultivo do litoral paulista. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte na sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h32, seguimos falando de eleições aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Para a gente passar a agenda completa desta semana, em que estamos ouvindo os candidatos à Prefeitura da cidade de Hortolândia, 4 entrevistas já realizadas, 4 entrevistas que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Conversamos agora há pouco com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo PL. Já ouvimos nesta semana, na segunda-feira, Zezé Gomes, candidato pelo Republicanos. Ouvimos na terça-feira Eliane Garcia, candidata a prefeita pelo PSOL. Ouvimos ontem, quarta-feira, Aline Nunes, candidata do Partido Democracia Cristã. Hoje o nosso entrevistado foi o Dr. Jorge, do PL. E amanhã estará conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, Antônio Meira, ou apenas Meira, como tem usado na urna, como tem registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo União Brasil. Além de ouvir no nosso dial do FM 85.7 e também acompanhar ao vivo pelo YouTube, essas entrevistas também são exibidas dentro do programa Band Eleições, toda segunda-feira às 10... Não, depois do Jornal da Noite. Um pouquinho mais tarde do que isso. Mas ali no Jornal da Noite tem a cobertura completa do processo eleitoral e depois você tem também às segundas-feiras o programa Band Eleições, com todas essas entrevistas também à disposição. E se você chegou pela metade, pegou no meio da entrevista ou quer ouvir as entrevistas anteriores, existe uma playlist que a gente vai já disponibilizar em instantes, também a entrevista realizada hoje, mas a gente tem essa playlist que está sendo montada com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Além do próprio vídeo na aba ao vivo, você tem a transmissão de cada um desses programas e a entrevista na íntegra, sem corte, sem edição, para você saber o que disse cada um dos candidatos. Já fizemos a série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campinas, à Prefeitura de Sumaré, a Prefeitura de Indaiatuba. Estamos conversando com os candidatos de Hortolândia e já agendando para a próxima semana, dentro das agendas dos candidatos também, os candidatos à Prefeitura de Americana. Lembrando que ontem tivemos o debate com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a apresentação, a mediação de Walter Sena. O primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba, que contou com a presença de 7 nomes que estão em partidos que têm a representatividade no Congresso, que exige, por lei, a presença deles nos debates. Por ordem alfabética, estiveram presentes
Nos estúdios do Grupo Bandeirantes, Alex Madureira, candidato pelo PL, Bajas Negri, candidato pelo PSDB, Edivaldo Brito, do Avante, Elinho Zanata, do PSD, o prefeito candidato à reeleição, Luciano Almeida, do PP. Também estiveram conosco o candidato Paulo Campos, que é do Podemos, e a professora Bebel, do PT. O debate está na íntegra à disposição no nosso canal do YouTube, Band Mais TV. Não é no nosso canal da Rádio Bandeirantes. Band Mais TV, você clicando no canal do YouTube do Grupo Bandeirantes, da tela da Band, você tem ali o ao vivo, e do ao vivo você encontra o debate completo, na íntegra. As 2 horas de propostas, algumas provocações e apresentação de cada um desses candidatos dentro desse debate realizado ontem na Band. Debate com 7 candidatos não é fácil, hein? Não é fácil. Ontem, tudo ali muito cronometrado no limite. O tempo de resposta teve que ser reduzido, porque senão não caberia dentro do espaço destinado para o horário de debates. Mas deu para conhecer bastante das propostas de todos esses candidatos. Na próxima quarta-feira, o debate será entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. 10h30 da noite, na tela da Band, sempre depois do perrengue, vem o debate às quartas-feiras. E na outra quarta, fechando essa série de debates de primeiro turno, no dia 4 de setembro, tem o debate com os candidatos à Prefeitura de Limeira. O debate de Campinas já foi realizado, você encontra também no canal de vídeos da Band Mais TV. 10h36, falando sobre as eleições municipais de Campinas. Vamos trazer a agenda dos candidatos para esta quinta-feira, os 5 nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral que disputam uma vaga para a Prefeitura de Campinas em 2024. Nós estamos trazendo essa agenda em ordem alfabética, começando pela candidata do PCO, a candidata Angelina Dias, que mais cedo hoje na agenda deu uma entrevista à Rádio Sindical e é o único compromisso que está previsto para a agenda da candidata do PCO. O candidato Dário Saad, do Republicanos, grava programas de TV nesta manhã de quinta-feira. Segunda-feira começa o horário eleitoral no rádio e na TV. E às 11 horas começa a gravação do programa de rádio. Na agenda do candidato Dário Saad, hoje entre meio-dia e 1h45, há a previsão de uma agenda interna na Prefeitura de Campinas. Às 2 da tarde, Dário Saad tem uma consulta odontológica. Às 3 e seguindo até às 7 da noite, agenda interna na Prefeitura de Campinas. E fechando a agenda do candidato Dário Saad do Republicanos, às 8 horas da noite, evento político no Parque Industrial. Já o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, faz nesse momento uma reunião com empresários do segmento de logística e comércio. 1 da tarde, tem gravação de programa eleitoral. Às 4 horas, o candidato Pedro Tourinho faz uma caminhada na região dos bairros Osiel e Monte Cristo, tendo como ponto de encontro a Avenida Carlos Estela Neto. 7 horas da noite, candidato Pedro Tourinho visita a feira do Nova Mercedes, que fica na rua Mercedes Favalli Magalhães. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem nesta manhã a gravação de programa para o horário eleitoral gratuito, uma agenda fechada, começou às 8 horas da manhã, vai seguir em boa parte do dia, às 7h30 da noite. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, se reúne com lideranças do distrito de Souzas, no encontro que está marcado para a rua Carlos Giometti, no distrito de Souzas, obviamente. Às 8h30 da noite, o candidato Rafa Zimbaldi tem um encontro marcado com moradores da região do Taquaral, no Parque Taquaral, que fica na Avenida Doutor Heitor Penteado. Na agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, manhã destinada à gravação de vídeos para a campanha, às 2 horas da tarde. O candidato Wilson Matos, do Novo, tem uma pauta com especialistas do SAMU. Às 6 horas da noite, o candidato Wilson Matos visita a feira noturna no Cambuí e fecha a agenda às 8 horas da noite com uma entrevista no Campineiro Podcast.
essa a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Agora são 10 horas e mais 40 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes foi convidado nesta quinta-feira, a Rádio Bandeirantes Campinas foi convidada a participar de uma entrevista coletiva dentro do programa Bom Dia Ministra com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A entrevista, que teve a condução da jornalista Karine Melo, tratou principalmente do mês destinado ao combate à violência contra as mulheres. É esse mês de agosto que nós estamos vivendo e com um número extremamente assustador que a ministra vai contar para a gente. O mês é o Agosto Lilás. O Ministério das Mulheres lançou uma campanha pelo fim do feminicídio, Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A campanha, inclusive, tem como um dos marcos o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha e ainda a divulgação do telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher, como um canal para busca de ajuda, informações e também registro de denúncias. Nós conversamos com a ministra Cida Gonçalves, tivemos a oportunidade também de falar sobre outros assuntos ligados à pauta das mulheres, ao Ministério das Mulheres e a presença também das mulheres na política nesse pleito de 2024. Então acompanhe conosco um trecho dessa entrevista dentro do programa Bom Dia Ministra, com a ministra Cida Gonçalves e a nossa participação representando o programa Manhã Bandeirantes e a Rádio Bandeirantes Campinas. Nós temos, a cada 6 horas no Brasil, uma mulher morre pelo fato de ser mulher, que é o crime do feminicídio, né? E ele vem com característica, é importante dizer, muito cruel, né? Nós estamos com mulheres sendo mortas, sua cabeça sendo decepada, seu corpo sendo desfilado nas cidades, né? Então, geralmente, ele vem acompanhado de violência sexual. Então, você tem todas as características de um crime de crueldade, né? Então, esses são os elementos do feminicídio e ele tem aumentado. E esse é o desafio que está colocado para o Brasil. Tem aumentado o feminicídio, tem aumentado a violência sexual, aumento as denúncias de violência física, de violência psicológica, de violência moral e de violência patrimonial. Então, nós estamos num momento que é muito importante que a sociedade conheça, saiba, né? Saiba quais são os serviços que nós temos do governo para atender, para dar resposta, mas principalmente comece a entender que é você individualmente que vai ajudar a resolver o problema. Nós podemos construir 5.000 casas da mulher brasileira no nosso país, mas se você, a pessoa, não ajudar, nós não vamos dar conta. E a senhora atribui esse aumento a quê, ministra? Por que a senhora acha que está havendo um aumento? Eu acho que está dentro da perspectiva do que nós trabalhamos no ano passado do Brasil Sem Misoginia, do ódio contra as mulheres. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de muito ódio, né? De muita intolerância, de muita desrespeito. Isso vai para dentro de casa, Karine. Isso não tem como não ir para dentro de casa. Isso vai recair sobre as mulheres, né? Então, o desafio que o governo do presidente Lula está colocando nesse mês de agosto, nos 18 anos da Lei Maria da Penha, é que nós temos a lei mais perfeita do mundo, uma das 3 mais perfeitas do mundo. Por que tem aumentado? Porque que efetivamente a gente não conseguiu responder a isso, né? Então, esse é o desafio que nós estamos colocando nessa mobilização nacional. A gente vai a Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já está lá nos esperando. Oi, Heitor, ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que nos acompanham. Ministra, a gente sabe que política para as mulheres depende também de uma presença maior de mulheres na política. Nós estamos num ano eleitoral, em 2020, aqui no estado de São Paulo, 101 cidades não elegeram sequer uma vereadora. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral desse ano mostram que
pouco mais de 30% dos candidatos são mulheres, são candidatas mulheres. De que maneira o Ministério das Mulheres também pode incentivar a presença de mulheres na política e falar da importância delas em cargos de primeiro escalão, em cargos eletivos também? Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Um abraço a toda Campinas, cidade maravilhosa, né? Eu gosto muito de Campinas. Eu acredito que nós temos uma campanha que nós lançamos em março sobre a questão de mais mulheres nos espaços de poder, que é exatamente para incentivar que as mulheres saiam candidatas. Agora, esse é um desafio, Heitor, que a gente vai ter que colocar na pauta, porque nós precisamos rediscutir toda a estrutura partidária, toda a discussão, né, da capacidade da capacidade e da estrutura, né, de garantir que as mulheres sejam candidatas prioritárias e, ao mesmo tempo, garantir que essas mulheres possam suprir, né, todos os processos para serem candidatas. Agora, nós estamos investindo em programas para lideranças de mulheres nas comunidades, né, para lideranças mulheres nos diversos espaços de poder, porque para a gente é na Câmara de Vereadores, é na Prefeitura, mas é também no espaço empresarial, é também na comunidade, é também no sindicato, porque a mulher em espaços de poder em todos os lugares, né? Então, acho que essa é a perspectiva que o Ministério tem construído e tem trabalhado, porque quando nós criamos uma liderança num espaço político, que não seja só o partido, essas mulheres têm condições de serem candidatas depois. Ministra, em maio desse ano, o presidente Lula sancionou uma alteração na Lei Maria da Penha, prevendo o sigilo no nome da vítima de casos de violência doméstica. Como é que a senhora enxerga essa alteração? E o Ministério vê outras possíveis mudanças a serem discutidas também na lei? Heitor, o presidente Lula sancionou porque a gente concordou, né? Eu acho que é uma questão boa, né? Acho que garantir o sigilo, garantir que a mulher não seja exposta, né? É importante. Agora, a alteração na Lei Maria da Penha tem muitas no Congresso, tá? Então, assim, 47 minutos, 10 horas 47 minutos. Acho que a gente perdeu o contato com a nossa transmissão que foi feita em Brasília. Essa entrevista foi feita mais cedo, nós estamos exibindo a você que está nos acompanhando, mas só para a gente, temos o desfecho, só para a gente ter a resposta completa por parte da ministra, a gente vai trazer então com relação a essa discussão de outros pontos da Lei Maria da Penha que também podem ser alterados caso isso avance no Congresso, como avançou essa mudança que já foi sancionada e tem o prazo até novembro para entrar em vigor, do sigilo do nome da vítima de violência doméstica. A ministra falou a respeito de outras possíveis mudanças para o futuro da Lei Maria da Penha. Agora, a alteração na Lei Maria da Penha tem muitas no Congresso, tá? Então, assim, possivelmente nós teremos várias propostas e várias mudanças da Lei Maria da Penha daqui até o final do mandato. E eu não acho uma coisa ruim. Acho ruim a gente trabalhar só com aumento de pena, essas coisas. Mas aquilo que vem para ajudar a, de fato, a beneficiar as mulheres sempre será bem-vinda. Essa entrevista com a ministra Cida Gonçalves, da pasta das mulheres, dentro do programa Bom Dia, Ministra. Programa esse que nós fomos convidados, que nós participamos e assim também tivemos a oportunidade de fazer essas perguntas, esses questionamentos. É um programa que está sendo realizado, inclusive, para divulgação do projeto da campanha Feminicídio Zero. Dentro desse mês, o chamado mês Agosto Lilás, em que os casos de violência contra a mulher são colocados em pauta para que os casos gravíssimos, que infelizmente a gente noticia praticamente todos os dias, sejam daqui para frente zerados. E assim, quem sabe, a gente possa viver num país em que realmente as mulheres são respeitadas e, mais do que isso, protegidas pela lei.
É esse o intuito também da campanha, que já tem a divulgação pelo telefone 180, um telefone que é destinado exclusivamente à central de atendimento à mulher, mas não necessariamente para denúncias apenas de mulheres. Qualquer pessoa que flagre uma situação de violência doméstica, que conheça alguma mulher, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, seja no convívio do dia a dia, na vizinhança, pode fazer essa denúncia para o telefone 180. Anteriormente, esse contato era feito por um telefone de disque denúncia que englobava também outras situações de violência cotidiana. Agora não. 180 é exclusivo para o atendimento às mulheres. E para que, quem sabe, o Feminicídio Zero seja não apenas um slogan de campanha, mas principalmente seja uma realidade no nosso país. Inclusive, essa campanha já está sendo feita também no Campeonato Brasileiro. Registro de boletins de ocorrência contra mulheres que aumenta, inclusive, em dias de jogos. Há esse estudo feito pelo Ministério das Mulheres. Violência contra a mulher aumenta 23,7% em dias em que um dos times da cidade joga, e o de registro de lesão corporal sobe 25,9% quando a partida acontece na própria cidade. O estudo é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Avon em 2022. A Articulação Nacional pelo Feminicídio Zero prevê ações em dias de jogos, inclusive já estão sendo realizadas ações no Campeonato Brasileiro. Os times entrando com faixas e com mensagens para tentar conscientizar num ambiente que a gente sabe que ainda é muito machista, muito marcado pela presença de homens e que, quem sabe, podem também se conscientizar a partir desta campanha. 10h52. Falando sobre políticas e iniciativas voltadas para as mulheres, está terminando o prazo de inscrições para o festival Crie Como Quem Luta. Um festival que em Campinas vai oferecer 5 oficinas gratuitas entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro. Mas para isso é preciso se inscrever. Uma grade voltada para despertar a arte em áreas diversas, e quem vai conversar com a gente é uma das responsáveis pela organização deste evento. Festival Crie Como Quem Luta. Nossa convidada neste momento no Manhã Bandeirantes é a Júlia Conterno, que pertence ao coletivo Caju Cultura. Júlia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes, é um prazer estar aqui. Sou Júlia Conterno, coordenadora de comunicação do Crie Como Quem Luta. Conta um pouquinho pra gente como vai ser feita essa terceira edição e quais são as atividades que estão disponíveis ainda com a possibilidade de inscrição para o festival. Júlia. Nós estamos, então, na terceira edição do Festival Crie Como Quem Luta. Ele acontece aqui em Campinas, em diversos espaços da cidade, tanto em regiões centrais quanto em locais descentralizados, como a Casa de Cultura Aquarela. É um festival que tem uma programação artística, né? Shows, teatro, circo, mas também atividades de aprendizagem, né? Que a gente chama oficinas e debate. Então, nós temos 5 oficinas abertas, as inscrições estão abertas, ainda estão com vagas, são vagas limitadas, mas ainda dá tempo de se inscrever até o dia 28 de agosto. E são 5 oficinas, eu posso falar um pouquinho sobre elas, né? Fique à vontade, Júlia. Tá bom. A gente começa com uma oficina da Lírica, que é uma artista indígena do interior do estado de São Paulo. A oficina se chama Reflorestando o Pensamento, que traz questões indígenas, ela traz provocações e um desletramento, ela até brinca com a palavra, sobre os povos indígenas. Isso vai acontecer no domingo, dia 1º de setembro, na Casa de Cultura Aquarela, às 11 da manhã. Em seguida, a gente tem uma oficina de escrita
criativa de poesia, voltada para todas aquelas pessoas que têm interesse em escrever, não precisa já saber, já ser escritora, nada, é mais sobre uma escrita do cotidiano, chama A Poesia Secreta das Coisas, com a Gabriela Gnatti, que é atriz e escritora daqui de Campinas, e acontece às 14 horas também na Casa de Cultura Aquarela. Na segunda-feira, a gente tem uma oficina chamada Percursos da Produção Cultural. Essa acontece em outro espaço da cidade, próximo ao Largo do Pará, é um espaço chamado Fêmea Fábrica. Essa oficina vai ser conduzida pela Cassiane Tomilheiro, que é uma gestora cultural super experiente, super parceira nossa, que atuou muitos anos aqui em Campinas. Atualmente ela trabalha em Peruíbe, mas é uma oficina voltada a pessoas que trabalham com arte ou estão iniciando seus trabalhos com arte e cultura e que precisam saber um pouco mais sobre como colocar isso no mundo, como produzir, como trabalhar com a produção do seu próprio trabalho. Então, é a oficina Percursos da Produção Cultural, segunda-feira, às 14 horas. Falei de 3 oficinas, ainda tem mais 2. Uma próxima no dia 4 de setembro, quarta-feira, com o grupo Diladim, é um grupo de mulheres de São Paulo, da dança de rua, funk, hip hop, é uma oficina de dança, portanto, para adolescentes e adultos, também não precisa ter experiência prévia em dança. Ela vai acontecer no CIS Guanabara, que fica ali na Barão de Itapura, às 10 horas, na quarta-feira, dia 4. E fechando esse programa de oficinas, no último dia do festival, dia 6 de setembro, a gente tem o Corpo Coletivo, que é uma oficina de circo, também voltada para pessoas com ou sem experiência em circo. Essa acontece no Centro Cultural SESI Campinas, na Amoreiras, sexta-feira, às 9 da manhã, com a Débora Ishikawa. Todas essas atividades são gratuitas e precisa de uma inscrição prévia, que pode ser feita no nosso site, www.cajucultura.arte.br. Repetindo, então, o portal cajucultura.arte.br. Todos esses cursos, todos esses eventos são gratuitos e é bom correr porque as vagas estão se esgotando, Júlia? Exatamente, já temos inscritos e inscritas em todas essas atividades, é bom correr. São em torno de 20, 30 vagas para cada uma. Algumas dessas atividades contam com acessibilidade em Libras, então pessoas surdas que estão interessadas também são super bem-vindas, a gente quer trazer para perto. Então, corre lá e façam as inscrições para estar por dentro aí do nosso festival. Portanto, o portal para inscrição é cajucultura.arte.br. Nós conversamos com Júlia Conteno, do coletivo Caju Cultura, responsável pela 3ª edição do festival Crie Como Quem Luta, aqui na cidade de Campinas. Ali no portal tem também os endereços de cada uma dessas atividades. Júlia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer ouvi-la e bom trabalho a você e toda a equipe do coletivo Caju Cultura. Muito obrigada, Heitor. Agradeço demais o espaço. Espero todas as pessoas de Campinas prestigiando esse festival que, além das oficinas, traz também atividades, outras apresentações que logo mais espero ter oportunidade de falar para vocês. Um bom dia a todas e todos. Muito obrigado. Espaço sempre aberto para a gente falar também sobre cultura e as ações que ocorrem aqui na nossa cidade dentro do Manhã Bandeirantes. São 10h58. Deixa eu fazer um giro aqui com a participação do nosso ouvinte que está conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso canal do YouTube de vídeos, Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo a todos que mandaram mensagem aqui durante a entrevista com o candidato a prefeito de Hortolândia, Dr. Jorge, do PL, entrevista que está disponível no nosso canal de vídeos do YouTube. Alguns candidatos a vereador, alguns divulgando número aqui para a candidatura. Obviamente nós não vamos ler essas mensagens, mas agradecemos a audiência e convidamos você a continuar com a gente no Manhã Bandeirantes e acompanhar também as próximas entrevistas e procurar as entrevistas anteriores, você principalmente morador da cidade de Hortolândia. O ouvinte conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493.
Marco Silva Bedin, é isso. Um grande abraço para você, nos acompanhando direto da cidade de Hortolândia. O Wagner Marcondes, a respeito da entrevista que fizemos com a ministra das Mulheres, que exibimos agora há pouco, o trecho dessa entrevista em que fomos convidados a participar com a Cida Gonçalves, responsável pela pasta das mulheres. Ele, antes de mais nada, deixa claro, é totalmente contrário à violência contra mulheres. Isso posto, e com todo respeito à senhora ministra, o Wagner diz que em que ocasião aconteceram casos de mulheres decapitadas, esquartejadas com seus corpos expostos pelas ruas, como ela mesma disse. Não sei, penso que ela se empolgou e exagerou. Eu acho que talvez ela tenha errado um pouquinho no tom, assim, um pouco expositivo demais, mas infelizmente sim, viu, Wagner? Casos assim estão acontecendo. Não sei se ela citou um caso específico recente, mas a gente apresenta o Brasil Urgente aqui na tela da Band todo dia às 4h. E pelo menos 3 vezes por semana a gente traz casos de feminicídio. Aqui, na região. Casos recentes que... Nossa região é grande, são mais de 62 cidades. Mas ainda assim, 2, 3 casos por semana. Quando não de um feminicídio, de uma agressão, de uma tentativa de feminicídio. Casos que chocam e que fazem a gente refletir sobre a aplicação da lei. Porque a Lei Maria da Penha, acho que é muito claro que ela é uma das melhores do mundo na proteção às mulheres. A aplicação dela é que é a questão. Do homem que tem a medida restritiva, mas não a respeita, de mulheres que fazem a denúncia e não necessariamente são atendidas de imediato por polícia militar, por guarda municipal, de homens que usam tornozeleira eletrônica e isso não inibe, de homens que vão para a cadeia, mas saem rapidamente. Então, o problema não é a lei no papel, o problema é a aplicação dela na prática. Mas voltando à opinião aqui do Wagner, que é mais importante, não sei, mas ele acredita que ela se empolgou, exagerou, pelo menos nada relativo a isso foi noticiado. Talvez não com esses detalhes todos, mas felizmente casos assim são muito recentes e frequentes. Aí está o problema, diz o Wagner Marcondes. Existe muito discurso político e ideológico, enquanto isso, as mulheres continuam sendo agredidas infelizmente. Ele diz que o que se deve é deixar o discurso de lado e apertar ainda mais o cerco aos agressores. As mulheres têm que ser respeitadas e já foi provado que somente a Lei Maria da Penha não está dando conta disso, senão os casos de violência já tinham acabado. Concorda? Ele pergunta. Concordo. Não sei, há muito a ser revisto nessa situação toda, a começar pelos discursos meramente políticos. Deixo apenas uma opinião e agradeço pelo espaço de todas as manhãs. Reiterando, Wagner, respeito a nosso trabalho e ao prefixo da Bandeirantes. A gente também tem o máximo respeito e, mais do que isso, a gratidão por você estar conosco, Wagner. E sim, a Lei Maria da Penha por si só ela não é suficiente. Isso tem que passar por educação, por formar uma nova geração que entenda o papel da mulher na sociedade, não de forma submissa, entender os direitos que a mulher tem e entender que não existe aquele discurso de briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, quando se formar uma nova geração com essa mentalidade, os casos vão diminuir. Enquanto não diminuir, tem que ser na repressão. Enquanto não se forma uma nova geração, tem que apertar o cerco ao agressor, colocando na cadeia e dando penas rígidas. É assim que eu penso a respeito desse cenário que ainda é muito triste no Brasil. E também tem que levar em consideração que o número de casos vem aumentando porque mais mulheres vão denunciando. Não significa que 20, 30 anos atrás, menos mulheres eram agredidas. Não. A sociedade via com mais naturalidade, a sociedade relativizava a violência e não existiam os canais de denúncia como existem hoje. Então, não é que antes a mulher vivia num ambiente mais seguro. Antes a mulher não tinha a mesma voz para fazer a denúncia. Então os casos aumentam também por isso. Porque o que antes ficava escondido dentro das casas, agora se torna público. É o suficiente? Não. Estamos longe do ideal? Muito. Mas já houve um avanço. Pelo menos porque hoje a gente discute o tema. Antes não. Antes, uma mulher levar um tapa do marido na rua, 90% de quem estava passando em volta simplesmente seguia com a ideia de que, bom, ou fez algo para merecer, ou marido e mulher, a gente não pode se meter na briga.
Isso, pelo menos, a gente, como sociedade, está mudando. Ainda tem gente que tapa os olhos para a violência que está na nossa cara? Infelizmente, sim. É aí que eu falo da formação de uma nova geração que enxerga o absurdo, que não relativiza o que está na nossa cara, que é surreal. Mas enquanto isso não acontece, é na base da lei que tem que ser a aplicação. Mensagem de áudio chegando para a gente compartilhar também a opinião e a história do nosso ouvinte aqui, que nos escreve e nos manda sempre a participação. Vamos compartilhar. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre a violência contra a mulher. Eu tive um caso na família, a gente ligava nesse 180, uma burocracia do caramba, a gente não conseguiu ajudar a pessoa. Além da pessoa ser mulher, era idosa, né? Encontrou um cara abusador, né? Que batia nela e roubou ela, né? Vendeu um apartamento dessa pessoa. A gente ligava nesse 180, não adiantou nada, Heitor. Não adiantou nada. Eu falo de experiência própria, sabe? Eles perguntavam tanto, não mandou uma viatura na casa, não mandou um assistente social para ajudar essa pessoa. A gente não conseguia ajudar porque o cara era malandro, né? A gente não se envolver, fazer alguma coisa que a gente pudesse depois ser preso também, né? Porque você vai num lugar desse aí, o cara vai te agredir, você vai acabar quebrando o cara na pancada também. Então, a gente não conseguiu. Né? Então, quero dizer que as políticas para as mulheres são falhas. Não adianta nada pôr tornozeleira nos caras, não adianta nada. Porque quando o cara quer matar uma mulher, ele vai lá e mata. Né? Eu já vi caso, tive um caso agora há pouco tempo, o cara atropelou a mulher, a sogra e a filha da mulher. A mulher morreu, a sogra ficou no hospital, em estado grave, e a menina conseguiu salvar. Um caso, acho que quase uns 10 anos atrás, o cara matou a mulher lá na linha de produção da Honda, de Sumaré. O cara entrou na fábrica e matou a mulher lá dentro. Eu acho que se matou também. Então, cara, é muito louco esse negócio. Então, é só conversa. O que resolveria, Heitor, o cara fez, vai preso. A polícia vai lá e prende ele. Fora isso, não tem lei que vai salvar a mulher, não. Não vai ter lei que vai salvar. Entendeu? Eu sei por experiência própria. Alexandro Centro. Um abraço, Heitor. Muito obrigado, Alexandro. Muito obrigado a você que participa conosco. Daqui a pouco mais um giro com a participação dos nossos ouvintes, trazendo também diversos outros temas, aqueles que a gente vem tratando ao longo do programa e também ajudando a gente a montar a nossa pauta com os assuntos que marcam essa quinta-feira aqui na nossa região. Olha, informações de ocorrências policiais das últimas horas. Tem uma operação da Polícia Federal com cumprimento de mandado no estado de São Paulo, mas com a investigação começando em Campinas. Informações que chegam nesse momento são 4 mandados de busca e apreensão para apurar fraudes na concessão de benefícios previdenciários. É a Operação Vilipêndio, continuidade de uma investigação de fraude na concessão de 81 benefícios previdenciários de pensão por morte. Esses benefícios eram gerados de maneira criminosa e o prejuízo para os cofres públicos passa de 3 milhões de reais. Neste momento, mandados sendo cumpridos. 2 na cidade de São Paulo, um no bairro do Tatuapé e outro no Jardim Brasil, um na cidade de São José dos Campos e um na cidade de Cambuí, em Minas Gerais. E por que a gente está falando do assunto? Porque a Polícia Federal daqui de Campinas que está investigando. Primeira Vara Federal de Campinas expediu esses mandados em desfavor de 2 servidores e 2 ex-servidores do INSS. Então o foco hoje é dentro do Instituto Nacional de Seguridade Social. É dali que estava também o caminho para o desvio do dinheiro. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou os afastamentos dos sigilos fiscais, bancários e telemáticos dos investigados. A investigação foi iniciada a partir de dados obtidos em aparelhos celulares apreendidos durante prisões em flagrantes de 3 brasileiras na cidade de Itatiba. Isso aconteceu no dia 11 de agosto de 2015. Olha de onde vem a investigação. Elas tentavam sacar valores de benefícios de pensão por morte irregulares, se utilizando de documentos falsos de diversos cartões magnéticos bancários. Com esses dados, a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social, no âmbito da Força Tarefa Campinas, concluiu pela atuação de uma organização criminosa especializada na prática de estelionato perante o INSS. 4 servidores participando. A organização criminosa atuava de maneira estruturada no INSS, fazendo uso de algumas estratégias para abranger desde a criação totalmente fictícia de beneficiários,
por meio de simulação de filhos que não existem, pela condição de um companheiro, um cônjuge, um marido, uma esposa que tenha falecido. Então, digamos, morreu uma pessoa. Essa pessoa não deixou filhos. O que é que esse esquema fazia? Inventava um filho dentro do sistema do INSS. E esse filho que não existia, obviamente, a partir de alguém ligado ao esquema criminoso, era quem recebia o benefício. Olha como era articulado tudo isso. Condição de companheiro, como eu disse, até a falsificação e uso de certidão falsa. Certidão de nascimento, declaração de imposto de renda, contrato de locação de imóvel, inserção de dados falsos no sistema do INSS, tudo isso para receber uma pensão de alguém que sequer existe. Meu Deus! A investigação teve o curso interrompido em decorrência do conflito de competência, veio a ser dirimido por decisão do Superior Tribunal de Justiça e voltou a tramitar somente em 2023. Por isso, a explicação de como a denúncia de 2015 só agora tem um avanço. Somente no ano passado a Polícia Federal pôde voltar a se debruçar sobre o caso, porque havia essa discussão da competência de quem iria investigar. E enquanto isso, a fraude podia rolar. Importante é saber quem tem que investigar. Não é aqui, é ali. E a fraude vai rolando. Os 4 investigados vão responder de acordo com as condutas pelas práticas de organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva. As penas somadas podem ultrapassar os 30 anos de prisão. O nome da operação, a Operação Vilipêndio, ela faz alusão às condutas criminosas praticadas pelas organizações criminosas que desrespeitam a memória daqueles que já partiram. 11h11, uma outra operação que o Guilherme Selegato conta pra gente é no combate ao furto de fios e cabos elétricos em Campinas. A fiação principalmente de postes espalhados pela cidade. Um comerciante foi detido e nós conversamos com o delegado Dr. Luiz Fernando de Oliveira, da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, para falar mais sobre essa operação que resultou na detenção desse homem e na recuperação de materiais de pelo menos 2 empresas. As empresas já estão identificadas. O comerciante tentou justificar como é que ele tinha dentro do espaço dele, do comércio dele, dentro do ferro velho, um material que é sabidamente furtado. O Guilherme Selegato conta pra gente na reportagem a justificativa e o que acontece daqui pra frente. Foi durante uma investigação sobre receptação de fios de cobre que os agentes da Delegacia de Investigações Gerais localizaram 300 quilos de fios de alumínio e cobre que pertenciam a empresas de telefonia e internet e que foram furtados. A apreensão foi em um comércio de sucatas, na região do Padre Anchieta, no limite de Campinas com Sumaré. Um homem de 26 anos que informou ser o proprietário do local não apresentou nenhum documento fiscal que comprovasse a origem desses materiais. Por isso, ele foi preso em flagrante por receptação qualificada. O jovem passou por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. Diante da suspeita, então, de que o material poderia pertencer às empresas concessionárias, o cobre, principalmente as empresas de telefonia, e o alumínio, ao material que a concessionária de energia elétrica tem se utilizado recentemente, os representantes foram chamados para identificar o material e apontaram que realmente lhes era pertencente. Os materiais foram devolvidos para a CPFL e a Vivo, empresas responsáveis pela fiação. O número de casos de furtos na cidade vem crescendo e a polícia reforça o trabalho de investigação para combater criminosos que trazem prejuízos não só para as empresas, mas para a população. A polícia também reforça que quem compra esse tipo de material pode ser preso e a pena pode chegar a 8 anos de prisão. Para a gente fechar esse nosso giro das informações policiais também das últimas horas em Campinas, a polícia prendeu, deixa eu ver se foi a polícia ou foi a guarda municipal, mas tem uma ocorrência que chega agora de um esquema de tráfico de drogas, foi a guarda municipal aqui de Campinas. Guarda municipal apreendeu drogas que estavam escondidas em um bueiro. O bueiro era usado como ponto de tráfico. Então, o criminoso ficava dentro do bueiro, o usuário encostava
pedia o que ele queria, sabe, drive-thru, quando a gente vai em fast food, que você encosta o carro, pede o lanche, pede a batata frita, paga e leva embora? Era mais ou menos assim, só que dentro do bueiro. E nessa ocorrência foram apreendidas 4.667 porções de drogas das mais diversas, 13 celulares e um simulacro de uma espingarda. Quando a guarda encostou para fazer a apreensão, eles também já têm um esquema todo montado para fuga. Não pense que só porque está dentro de um bueiro que acaba se tornando fácil a prisão. Eles correm ali por dentro, se escondem e as buscas estão sendo realizadas neste momento na região da Vila Formosa, local onde esse flagrante foi realizado. As drogas estão sendo apresentadas no 1º Distrito Policial de Campinas e a Guarda Municipal segue em busca de quem seriam os responsáveis por cuidar desse ponto de tráfico e também os chamados olheiros do crime organizado. 11h15, deixa eu trazer mais um giro da participação do nosso ouvinte, sempre importante conosco ter a sua opinião e também a sua informação, como faz o Celso Santos, que é morador do Jardim Carlos Lourenço. Ele está contando para a gente o seguinte: desde julho, o Celso está aguardando para tomar a segunda dose da vacina bivalente da Covid-19. E ele diz para a gente que não tem nenhuma dose disponível no posto da Vila Orozimbo Maia, próxima ao Jardim Carlos Lourenço. Ele acredita que a Secretaria de Saúde precise orientar as pessoas no que se deve fazer nessa situação, porque no posto de saúde ele não consegue essa informação. Então, desde julho, portanto já estamos terminando agosto, o Celso está em busca do que é direito dele para a saúde dele, a segunda dose da vacina bivalente, algo que inclusive a própria Secretaria de Saúde vem dizendo da importância de reforçar a vacinação, mas ele diz que no posto da Vila Orozimbo Maia, próximo ao Jardim Carlos Lourenço, não tem nenhuma dose disponível. Nós vamos repassar essa informação, Celso, para a área de comunicação, para a comunicação específica da Secretaria de Saúde. Vamos tentar uma resposta, não sei se ainda dentro dessa edição, que vai até às 11h30 da manhã, mas se não, amanhã nós vamos trazer um posicionamento para você também ter a informação que é seu direito e para que quem mora em outros bairros também saiba como está a campanha de vacinação, que não podemos descuidar. Covid-19 continua sendo uma realidade no nosso país, infelizmente. Mensagem que chega do Adriano Vermelho, dizendo que seria engraçado se não fosse trágico. Quer saber? É engraçado mesmo assim, talvez tragicômico. Do que ele está falando? É sempre um evento ter eleições no Brasil, porque os candidatos que pleiteiam cargos políticos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, quase sempre surpreendem, na maioria das vezes negativamente, na opinião do Adriano. Mas o que o chama a atenção é a discrepância entre candidatos. Alguns extremamente preparados, verdadeiras raposas do meio, e outros bastante amadores, despreparados. A maioria convencidos que não vão fazer um trabalho ruim, que eles não vão, convencidos que vão ajudar o povo, mas sim que um dia vão chegar também a ser aquela raposa velha, experiente. Doce ilusão, diz o Adriano, aquilo ali é para poucos. Quase um sortilégio, desfile de figuras exóticas, gurus espirituais, coaches de boca suja e arrogantes, pequenos coronéis e o seu gado controlado. Enfim, uma gama de figurantes que só servem para destacar ainda mais os atuais, eternos protagonistas que já estão por cima. Por isso temos que votar em quem podemos acompanhar a trajetória e não figuras exóticas que aparecem oferecendo o que não tem nenhuma chance de entregar. Segunda-feira, como eu disse, começa o horário eleitoral político. E aí, meus amigos, aí é um festival de meme. Faz parte do processo democrático? Sim. É importante que todo mundo que tem os direitos políticos regularizados, esteja apto a ser candidato, tenha o direito de se candidatar. Mas em alguns momentos, vou te falar que parece o programa do Ratinho, né? Não só porque o Marquito já foi um dia candidato, mas porque é cada personagem, cada figura. Então, vamos combinar o seguinte, a partir de hoje eu vou começar a separar as mais exóticas. A gente só vai poder falar disso no final do primeiro turno, lá para outubro. Mas até lá, vai aparecer cada figura. Vamos fazer aqui um
bingo de quais são as figuras mais exóticas e quais são as promessas mais malucas que vão fazer. Porque tem candidato que promete coisa que não é de vereador, que não é atribuição nem de poder municipal. Tem candidato que promete coisa que ninguém tem condição de fazer. Daqui a pouco vai ter gente que vai prometer, sei lá, asfaltar a Via Láctea. Então essa fase de processo eleitoral, geralmente candidato a prefeito é um pouco mais filtrado, um pouco mais trabalhado pelas assessorias, pelos partidos que já estão muito acostumados com horário eleitoral gratuito. Agora, de vereador é uma festa. E aí não estou falando só de Campinas, do Brasil inteiro. Então, vou começar a partir de hoje, focado principalmente segunda-feira, no horário eleitoral gratuito, a ver os candidatos mais bizarros e as promessas mais absurdas. A gente só vai poder avaliar no microfone lá depois do dia 6 de outubro. Mas você, eleitor, pode avaliar e tirar as suas conclusões de quem são os candidatos que realmente podem trabalhar pela cidade que você mora e pensando também num futuro político, porque sim, geralmente quem se lança candidato a vereador, depois talvez venha como um nome a prefeito, deputado, são figuras que vão costumeiramente fazendo esse caminho na política. 11h20, já que falamos da Câmara Municipal de Campinas, ontem teve a sessão que aconteceu no plenário, que ainda é no bairro Ponte Preta, mas que há já um projeto para mudança para a volta no centro da cidade, no Palácio da Justiça. A Câmara Municipal teve ontem alguns projetos analisados, votados pelos parlamentares. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade se reuniu mais cedo para analisar pareceres de pelo menos 17 projetos de lei. No Legislativo de Campinas, todo projeto protocolado tem que passar por esse parecer favorável, tem que ser aprovado na comissão antes dele ir a plenário. E, na sequência, tivemos a sessão ordinária. Eu estou buscando aqui informação a respeito do que foi votado, do que foi aprovado. Vamos lá, esses projetos. Foi adiado o projeto que, mais uma vez foi adiado, o atendimento a profissionais, tradutores e intérpretes de Libra, Língua Brasileira de Sinais, por alguma plataforma de acessibilidade que substitua nas agências bancárias de Campinas. Então, a ideia foi adiada. Foi aprovado o projeto que concede mérito de diploma mérito da mulher virtuosa. Que mais que foi votado aqui? Reconhece o... aprovaram. Primeira discussão e votação. Aprovado e reconhecido o projeto em que o lanche Boquinha de Anjo é um símbolo gastronômico e cultural de Campinas. A ideia é que aconteça o reconhecimento foi proposta pela Associação Brasileira de Bares e Restaurante para dar maior identidade e destinação ao lanche conhecido em todo o país, que foi criado em Campinas na década de 60. Olha aí, teve projeto ontem votado. Que mais? Foi aprovado o projeto que institui o polo turístico do bairro Vila Industrial. Primeira discussão, tanto do Boquinha de Anjo quanto o da Vila Industrial ainda vão passar por uma segunda votação antes de ir ou não para a sanção do prefeito municipal. E aí daqui para frente, acho que o resto é tudo projeto de título, revogação de lei, enfim. A Câmara ontem teve esses projetos, Boquinha de Anjo e a Vila Industrial. Estamos num período em que os vereadores não vão entrar em bola dividida, né? Eles sabem que o mandato está acabando, alguns devem ser reeleitos, outros talvez não, outros não vão disputar a reeleição, e aí a Câmara tem a sua pauta não tão quente assim nesse período eleitoral. 11h23. Deixa eu trazer aqui a Lucimere Ramalho para a gente fechar essa edição do Manhã Bandeirantes, porque tá chegando a hora de um dos maiores eventos do interior de São Paulo. Estou falando da Expoflora 2024. A 41ª edição já tem data para começar e a Lucimere Ramalho e o nosso cinegrafista Wilson Esmanhoto foram convidados antecipadamente a conhecer o recinto que vai receber em breve gente não só do interior de São Paulo, mas do Brasil inteiro, para essa que é considerada a maior festa de flores do país. Lucimere Ramalho conta um pouquinho para a gente do que será a Expoflora 2024.
O mundo das flores e das plantas já está sendo montado em Olambra para a 41ª edição da Expoflora. A exposição, que todo ano traz novidades, mais uma vez vai ter muita coisa para mostrar ao público. Um trabalho longo e muito bem planejado para agradar os visitantes. Terminou uma Expoflora, a gente já começa a trabalhar na seguinte, com planejamento, contratações, projetos para a gente ver o que a gente vai apresentar para o público, com os produtores também, o que vamos ter de lançamento, quais são as tendências. Então, é um trabalho muito longo, não é simplesmente agora, na véspera do evento, que a gente começa a montagem. Tem muito trabalho por trás. A mostra de paisagismo foi liberada para a visitação da imprensa nesta quarta-feira. Por aqui é possível visitar o ambiente da Cabana Complen, onde o verde toma conta dentro e fora da construção. Tudo para renovar as energias da vida corrida. A gente quis trazer isso, trazer essa reconexão com a natureza e com a gente mesmo, assim, para poder recarregar as energias e enfrentar o dia a dia, que a gente tem essa luta, essa correria do dia a dia. Nesta outra montagem, os ambientes da casa foram repaginados, também com muito verde e cores que fazem toda a diferença. Esse é um espaço para reunir a família, os amigos em volta da mesa, para desconectar do mundo lá fora e se conectar aqui dentro num espaço que seja confortável, funcional e aconchegante. Até o Magic Garden, um espaço de visitação de Olambra, ganhou um lugar aqui na mostra. A gente criou um outro espaço onde o visitante pode visitar os campos de flores. Lá nós temos jardins com esculturas adornadas com flores. No total, são 20 ambientes que trazem muita beleza, flores, plantas e ideias de como juntar tudo isso e ter um ambiente ainda mais encantador. E tudo que é visto aqui são exemplos que podem ser replicados em casa. E os visitantes também vão poder levar para casa as novidades da Expoflora em flores e plantas. As Baby Plants têm um lugar especial nessa edição. Elas têm tamanhos menores para presentear crianças e a planta crescer junto com ela. A Austroméria, que é mais conhecida como planta de corte, chega agora na versão de vaso. As folhagens também ganharam espaço e não saem mais de moda, seja na cor verde ou até nas rajadas. E as embalagens também ganharam espaço, seja nesse formato com alça para facilitar na hora de carregar, ou até esta outra, que é perfumada. É realmente um presente. A gente quer a emoção, a família junto, um dia de lazer, então para curtir esse momento muito especial. Quem acompanhou apenas por áudios, quiser ver um pouco dessas belezas mostradas na reportagem da Lucimere Ramalho, pode acessar o nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e o Léo Gaspar Mota. Tá chegando o Carlos Henrique. É o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, trazendo a repercussão do empate em que o Guarani merecia ter vencido o Santos ontem. Jogou mais bola do que o Peixe no Brinco de Ouro. A preparação da Ponte Preta, que amanhã recebe o Operário no estádio Moisés Lucarelli. E as informações da Libertadores da América. A eliminação do Palmeiras no empate com o Botafogo e o São Paulo, que entra em campo hoje às 7h, jogo com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. São Paulo e Nacional do Uruguai. Você acompanha as emoções a partir das 19h aqui com o timaço da RB. Tem futebol na Bam Bam Bam. E o Carlos Henrique está chegando com as informações. Um grande abraço para você e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo